Primeira vez que você veio pra cá, como é que era aqui? Só tinha umas casinhas, umas ruinhas fraquinha. Hoje tá um capital à vista do tempo que eu cheguei. Bom, a gente chegou, já tinha muita gente aqui, morador, trabalhava na serraria, fazia carvão, esse negócio. Aí foi crescendo, um vem outro, e vai indo, e daí começou a crescer. Era um povoado praticamente, mas era um povoado bem desenvolvido. Antes era até conhecido como Gurupi dos Capixaba, mas era uma cidade bastante movimentada. Na época não tinha energia, era motor, né? Quando era 10h30 da noite, desligava os motores. Aí ficava tudo no truvo, como fala o pessoal, né? Quando nós chegamos aqui, eu tinha 18 anos, nós choramos demais. Choramos demais, porque isso aqui tudo era horrível. Horrível. Quem acha que Ulianópolis hoje é uma cidade pacata, não conheceu o que nós conhecemos na chegada. Não tínhamos energia. E as noites aqui eram tenebrosas, porque você sem energia, morando em casas de madeira precárias, você não tinha supermercado, você não tinha farmácia, médicos você tinha que ir para Belém ou para Imperatriz, você não tinha recurso nenhum. E nós, jovens adolescentes, imagina como é que a gente se sentiu chegando aqui. Nasci na cidade de Jaguaruana, estado do Ceará. Aos 16 anos parei de estudar e meu pai era caminhoneiro. E nesse tempo ele puxava madeira daqui para o Nordeste. E ao retorno dele para casa, ele falou que já que não queria estudar, eu tinha que acompanhar ele. Aí ele ficou aqui trabalhando e eu fiquei junto com ele, mas aguentei só 30 dias. Aí retornei para o Ceará de novo. E nesse intervalo a senhora, dona da madeireira, estava precisando de uma pessoa para trabalhar no escritório. Aí o papai me chamou. Eu falei, papai, eu não sei de nada de madeiras. Nada, te ensina. Aí vim. Cheguei em Ulianópolis no ano de 1977. Aqui tinha 2 ou 3 serrarias, um posto de gasolina e nenhuma casa na vila. Algumas casas dentro das serrarias. Hoje a nossa cidade está tendo um certo rumo, está melhorando. Me parece que hoje a cidade tem um certo futuro, que a gente não via há alguns anos. Aqui só tinha nossa família, a família da Dona Ana, que todos estudavam em Belém, nenhum deles ficavam aqui, e a família do Camilo, que só ficava o Camilo e a Marlene aqui. Então só tinha Dona Ana e seu Zandino, a Marlene e o Camilo e nós. Em 1982 eu voltei para o Espírito Santo, fiquei lá ainda uns 6 meses, mas você ficar longe da família é muito complicado. Sou de João Lisboa, um município pertinho ali de Imperatriz ali. Cheguei aqui em meados dos anos 1990, a cidade já tinha sido elevada ao posto de município, já tinha sido emancipada. Era uma cidade que estava em evidência. Eu vim igualmente quase todo, buscando melhorias, se estabelecer no município, construir uma família. Na verdade, meus filhos já são filhos dessa terra. Meu saudoso pai, que, diga-se de passagem, faleceu aqui, morou aqui com a gente. 45 anos que eu moro aqui em Ulianópolis. A gente veio um dia, né, passear, né, aqui nessa cidade. E a minha mãe gostou. Daí ela mexia com restaurante. Aí a gente montou um restaurante daqui a 17 quilômetros e nós ficamos morando aqui na região. Aí foi a época que eu casei. Aí vim embora aqui para Ulianópolis. Só tinha a estrada Belém-Brasília e o posto do Camilo. Quando foi em 64, o papai chegou. Ele veio na frente e quando nós chegamos, ele já estava aqui há 7 meses, né? Ele já tinha feito o casarão, né? Que era hotel, era lanchonete. Nós já chegamos, já tinha essa casa. Mas só que só tinha apenas a Belém-Brasília. E naquela época era tudo difícil, tinha um ônibus que vinha de Belém Brasília só 2 vezes na semana. Aqui uma cidade de pessoas humildes, trabalhador, uma terra que é rica no seu solo e no seu subsolo, é a terra da oportunidade. Eu vim atrás dessa oportunidade. Como nós saímos de lá, num pau de arara, um caminhão, trouxemos toda a mudança, enchi tudo aquilo lá de colchões de paina. E na frente a gente fez
tipo uma coisa assim para a cozinha. Saímos de lá com muita coisa, assim, comida que a gente cozinhava na estrada. Quando dava 10 horas, 10h30 mais ou menos, a gente parava na beira de um rio, qualquer rio que a gente achasse. Aí a meninada descia tudo para tomar banho. Aí lavava a roupa, mexia lá, estendia um bocado lá, que era um sol quente, né? Eu ficava fazendo almoço com outros dois lá, acendia um fogo, uma trempe lá. E a gente cozinhava, tinha panela de pressão, cozinhava feijão, arroz, tudo. E o resto a gente tinha, né? Carne, tudo na gordura. Então aí a gente almoçava, quando almoçava, lavava tudo de novo. Aí, quando tivesse escurecendo, a gente já ia partindo de novo. Assim, 15 dias. Essa luta desce, some, desce, some. Eu me formei, me tornei cabeleireira há 33 anos atrás. E eu não tinha salão e aqui não existia energia na cidade, não tinha. Daí eu ia de serraria em serraria, fazia unha, arrumava cabelo das clientes, porque não existia energia na cidade, só nas serrarias, e aqui tudo era mato. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, nós viemos em 4, que nós chegamos em Imperatriz, e lá que eles resolveram ir tirar terra no Mato Grosso. Eu falei que eu ia com eles até o Mato Grosso, mas eu ia voltar e ter terra aqui no Pará. Eu gostei demais desse lugar, que aqui tinha madeira com 40 metros de altura, só podia ser coisa muito boa. O Lianópolis, na região, ela é conhecida pelo extrativismo, na verdade. A economia que gerava através do setor madeireiro. Ainda hoje, ainda move bem o município, o setor madeireiro. Que tipo de árvores tinham aqui? Era quase todas. Era o ipê, cedro, maçaranduba, jatobá. Teve árvore até de 25 metros de altura. Ipê, muracatiara, maçaranduba. Geralmente mais as madeiras de lei, né? Hoje não, hoje se tira qualquer espécie. Principalmente o paricá, que é uma espécie nativa da Amazônia, uma leguminosa, que recupera qualquer solo degradado, que tem crescimento rápido, um volume a ser colhido praticamente igual ao do eucalipto, que é mais exótica, né? Agora já é levado pela essa febre do agro em todo o Brasil. Aqui também está surfando na parte do agro também, desde do trigo, o milho, já estão diversificando para a parte de gergelim, girassol. Então o agro aqui está em expansão, a verdade é essa. Uma revolução, a gente achava que com a perca do setor madeireiro, a cidade ia um pouco decair, né? Mas graças a Deus superou. Quando eu cheguei aqui no Pará, em 77, eu perguntei para alguém, aqui dá milho? Não. Aqui dá soja? Não. Aí depois comecei, o senhor plantou milho? Não. Aí, como é que vai dar? Então eu fiz todo tipo de teste, logo que cheguei aqui, inclusive trigo. Eu fiz experimento de trigo. Consegui produzir tudo o que se planta aqui se produz. Uma coisa que eu não consegui produzir aqui foi a lixia. Experimentei até hoje, não produziu. Frustração, né? Mas o resto tudo produziu. Eu diria que hoje nós temos aqui na nossa região as melhores terras do Brasil, quiçá do mundo, para se fazer agricultura. Onde nós temos a maior segurança na produtividade, em termos de chover, é certo que vai chover. Não temos problema de vendaval, não temos problema de granizo, não temos problema de geada. E na época que quando eu vim para trabalhar com meu pai, o papai me levou para o mato. E fomos. O caminhão dele era fraco. Na subida da ladeira da Cesarina, lá no Bradesco. Ele não teve força, era por volta de umas 10 da noite. Aí o caminhão morreu e eu precisei descer para poder calçar o caminhão. Mas descendo, cagando nas calças, não vou te mentir, porque naquela época existia muita onça. Calcei o carro e fomos para dentro do carro dormir. Por volta lá de umas
meia-noite, 1 hora da manhã, nós escutamos era o estouro da onça passando pro lado do caminhão. Aí que eu me caguei mesmo. Eu falei, papai, que nunca mais eu vim pra cá, eu vou embora. Foi quando eu resolvi ir embora. E no outro dia de manhã cedo para descer, mas ainda bem que os caminhões vinham, né? Aí puxaram nós seguimos viagem. Do inverno era muito difícil. Às vezes a gente tinha até que dormir na estrada com criança dentro do carro, porque tinha uma ladeira chamada Ladeira do Sabão. Ela era muito difícil para a gente passar na época do inverno, para subir essa ladeira. Quantas vezes o meu esposo descia, mandava nós descer, a gente subia a ladeira andando, porque não tinha condições. A gente passava 1 dia e meio para poder chegar em Paragominas. Era muito difícil. Desde menino que eu pedalo. Eu comecei, aí o pessoal começaram também pedalar. Não, vamos para Belém, embora. O pessoal foram umas 2 vezes, sem eu ir. 2 vezes foi. E eu já fui 2 vezes também. Conheço o seu Enio, inclusive até parceiro de pedal, gente muito boa. Praticamente foi também um dos pioneiros, até porque na época lá tinha um comércio e tudo que a gente precisava naquela região era tudo lá com ele. Em 2021 nós fomos daqui para Belém, para o Círio de Nazaré. E todo ano eles vão. O velho é duro no pedal, não é qualquer molequinho que anda com ele não. O velho é duro. Fui a segunda vez. Você está vendo esse sinalzinho bem aqui? Eu na faixa amarela lá. Aí o jipe, o cabo do jipe, para a carreta não passar por cima dele, abeirou e o retrovisor pegou aqui, me levantou 3 metros. Só ia eu e um amigo do posto madeireiro, o gerente, pode perguntar ele lá, Marco Aurélio. Nós era para ir 4, ele só foi nós 2. Quando ele veio saindo, cadê os homens, seu Enio? Eu digo, rapaz, não vieram não. Aí Deus me tocou no coração, mas não atingi, desatingi. Aí eu fui por um milagre de Deus, que 72 quilos levantado por aqui e não quebrar nada. É um milagre, não é? Hein? 72 quilos levantado 3 metros. Eu digo, por isso que eu digo que ele vai me dar um bocado de dia de vida ainda. A primeira missa que foi celebrada foi para o Padre Marinho, ele era de São Miguel. Ele estava começando a fazer a minha casa. Na casinha que nós ia fazer, a cozinha estava fechando. Aí nós fomos, chamei ele e botamos uma tábua lá, fizemos uma mesa bem na cozinha e ele celebrou a missa. Depois dessa missa a gente rezava embaixo dos barracões, rezava na casa de alguém assim. Aí começou a vir o padre Luiz, que até hoje ele está aqui. Ele era novo, ele que veio celebrar depois de missa aqui. Aí eu falei para o padre, acho que tinha um morrinho ali assim, acho que eu vou fazer uma igreja bem naquele morrinho lá. Aí depois eu falei assim, mas igreja todo mundo tem que participar. É mesmo, eu falei, se eu vou fazer aqui, ele vai dizer que eu estou fazendo só para mim, né, que era dentro da nossa fazenda. Aí eu falei assim, vamos, onde que foi a primeira igreja? Aquela igreja, a igreja do Sagrado Coração de Jesus. Mas o dia que fez a inauguração tinha 16 pessoas. O Lianópolis é um sonho realizado. Pessoal, meu, da minha família, dos meus filhos. Tenho muito orgulho dessa terra. Eu não tenho o que dizer, eu gosto daqui. Não tenho atitude de sair de maneira alguma. A mulher sempre, mudar, digo, minha velha, nós já estamos no saldo. Com 71 e ela com 65, até muito conhecida, amizade. A gente construiu muita amizade. Eu moro aqui há 45 anos, criei todos os meus filhos, formei os meus filhos e através daqui de Leonópolis. Sinceramente, eu amo essa cidade.